Olá, você está em mais uma conversa com Luana Ribeiro e hoje nós vamos tratar de um assunto diferente e eu não vejo muita gente falando sobre isso. E nosso convidado especial de hoje é dentista, Dr. Marcelo Paluan, que por sinal é meu dentista e eu de vez em quando eu dou umas quebradinhas de dente, então assim, de vez em quando eu estou presente no consultório dele. Aí tenho outro dentista que é da parte da gengiva, que é o Dr. Rodrigo, que se não falar, puxa minha orelha, que depois eu vou fazer um podcast com ele. Mas o nosso convidado especial de hoje, que gentilmente atendeu o nosso convite, é o Dr. Marcelo Paluan. Bem-vindo, Dr. Marcelo Paluan. Fala um pouco da sua história, conta um pouco quem é o Dr. Marcelo Paluan. Ah, e o Dr. Marcelo é militar, gente, também. Ele é do quadro de oficiais da saúde da PM do estado do Tocantins. Além de atender na iniciativa pública, ele atende na privada também. Bom, olá para todos, né? A Luana já me apresentou, eu sou Marcelo Paluan, eu sou paulistano, sou natural de São Paulo, mas me considero mais tocantinense porque o lugar que eu mais vivi foi aqui. Eu já estou há 25 anos aqui. Minha formação, antes de dentista, eu sou técnico em prótese dentária também. Fiz faculdade no interior de São Paulo, em Araçatuba, na Unesp. Sou especialista em prótese dentária pela USP de Bauru. E cursos complementares aí, não dá nem para começar a falar, porque senão a gente só fica falando disso. Doutor Marcelo, gente, tem um currículo maravilhoso, é um profissional de excelência. Nós conhecemos aí vários odontólogos, dentistas maravilhosos, mas eu vou consultar aqui quem tem que cuidar de mim. Inclusive, eu vou contar de onde surgiu a minha ideia de falar sobre esse assunto. O doutor Marcelo perguntou, e aí, por como eu quebro muito dente, não quer fazer aqueles... Como é que chama, doutor Marcelo? Aqueles dentinhos? Facetas? Facetas, lentes de contato. E eu falei, vou quebrar tudo, não vai adiantar nada. Eu falei, mas eu tenho uma preocupação. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre halitose. O que é halitose? É o bafinho, o mau hálito. Aí, geralmente, doutor Marcelo, as pessoas falam, a pessoa, será que ela não sente tal? E sobre as causas, deve vir do estômago. E as pessoas não têm noção, se vier do estômago já é muito sério. A não ser aquela que você tá com a dieta, que fica... Mas algo que é assim, corriqueiro, que é sempre... já é preocupante, a pessoa tem que pesquisar. Então, vamos falar um pouco de bafinho, de bafo-bafo. O nome técnico é halitose, né? Isso. E é uma causa que aflige em torno aí de 30% da população, né? A prevalência em torno de 30%. Como você disse, é uma situação que a maioria das pessoas que tem halitose não sabe. Justamente porque se acostuma com aquela situação, né? E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, os amigos, a família, às vezes nem tem coragem de falar. Né? Porque é um assunto muito delicado, Muito né? delicado, é um assunto que envolve uma questão muito íntima da pessoa, né? E, enfim, esse é um assunto que a gente vai falar um pouco agora e que vocês vão ver que tem muita coisa que vocês desconheciam e que vai deixar até vocês, digamos, um pouco... surpresos. Tem a questão da higiene, da escovação, de algumas doenças que podem chegar... É um sintoma de algumas doenças, inclusive, sim, né? Sim, sintomas de algumas doenças. Garganta, câncer de cabeça e pescoço. A gente pode começar falando das causas de uma maneira, assim, bem ampla, né? Depois eu vou especificar um pouco mais quais as causas que mais levam a esse problema. Mas, basicamente, o que causa a halitose é a baixa salivação ou a descamação excessiva da mucosa intraoral. Essas são as duas principais causas. E como que a pessoa percebe que ela tem uma descamação? Existe uma maneira simples da pessoa observar. Observando a superfície da língua, né?
Na superfície da língua, quando a gente tem uma descamação um pouco maior, forma uma camada de biofilme chamada saburra, que é aquela língua branca, né? Que normalmente não se forma na ponta da língua, se forma depois da ponta, né? Depois da ponta, no sentido quem vai para a garganta. Então, quando aquela superfície da língua está muito branca, significa que houve uma formação aumentada de saburra. Mas como causa de baixa salivação, como causa de halitose, a gente tem uso excessivo de medicamentos, né? Nós temos uso exagerado de enxaguatórios bucais, fumo, álcool, uso de drogas. A gente tem também um fator importante que é o gotejamento nasal posterior. Né? Que Quem tem problema nas vias aéreas respiratórias. Isso. Tem muita secreção nasal, parte dessa secreção nasal se acumula também sobre a língua. Então, além disso daí, respiração bucal, refluxo gastroesofágico, enfim, alimentação, né? Baixa ingestão de água. Hoje em dia as pessoas não estão acostumadas a beber água, principalmente aqui em lugares muito quentes que perde bastante água. É uma necessidade ingerir bastante água e às vezes as pessoas se descuidam. Então a baixa ingestão de água também leva à litose. Dieta rica em proteínas também é uma das causas. Cásio amidaliano, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Pode falar. Cásio amidaliano é conhecido simplesmente como as bolinhas na garganta. O que é isso? O cásio amidaliano, ele se forma naquelas criptas que as amígdalas têm. Aquelas pequenas cavidadezinhas, irregularidades que as amígdalas têm. É um acúmulo de resto alimentar com proteína da saliva, e às vezes até com uma formação um pouco mais dura devido ao cálcio que a saliva tem. E ali ocorre fermentação bacteriana, né? As bactérias se alimentam de parte do que está lá, através de uma reação química que é a fermentação, e isso gera gases que geram mau hálito. Então, o cásio amidaliano, enfim, úlceras, periodontite. Periodontite, explica aí o que é periodontite, só um pedacinho, porque senão o doutor Rodrigo deixa para ele explicar depois. Gente. Deixa para ele explicar depois. Basicamente, a periodontite é uma inflamação dos tecidos que estão ao redor do dente. Como assim inflamação? Devido à má higienização ou às vezes até por outro motivo, esse acúmulo de resíduos alimentares ao redor do dente vem a formar um biofilme sobre essa superfície dental próxima da gengiva. E isso leva a uma gengivite, a uma periodontite, que já é uma gengivite mais avançada. Então, isso aí pode ocorrer por falta de passar um fio dental, má higienização. Na maioria das vezes, é má higienização, né? Então, a má higienização, ela leva à halitose também. Não só pela formação da saburra, mas porque a periodontite ela leva a um sangramento gengival e o sangue dentro da boca leva à fermentação bacteriana que gera gases que dão mau hálito, né? Mas basicamente essas causas aí, tanto o uso excessivo de medicamento, uso excessivo de enxaguantes bucais à base de álcool. Tem gente que acha que o enxaguante bucal ele substitui a escova de dente e substitui o fio dental e não substitui. Não. Isso é ponto pacífico na literatura. Higienização bucal. Ele dá uma sensação de limpeza momentânea, porque não dura o dia inteiro. Não, é ponto pacífico na literatura que a higienização bucal é escova dental com creme dental e fio dental. Se você faz uso de enxaguante bucal, tudo bem, é um complemento, mas não substitui nem a escova e nem o fio dental. Ouvi dizer até que enxaguante bucal, se você usar com muita frequência, amarela os dentes? Sim, existe um tipo de enxaguante bucal, que é o de gluconato de clorexidina,
que ele causa um amarelamento sobre a superfície dos dentes. Só que esse enxaguante bucal ele não pode ser de uso contínuo. Ele é só para situações muito específicas, pós-operatórias, esse tipo de coisa assim. Não vende em farmácia? Vende. Pois é, gente, Vende em cuidado farmácia, aí, tem que viu? tomar cuidado. Você tem que pedir para o seu dentista orientar a sua higiene bucal. Que é escova de dente e fio dental. Escova de dente e fio dental. Ah, mas doutor, eu gosto de usar um enxaguante bucal. Tudo bem, pode usar, mas selecione bem. Por exemplo, os enxaguantes bucais à base de álcool, eles favorecem a litose. Tem o efeito contrário. Então a pessoa fala, vou usar um enxaguante bucal para melhorar o hálito. Não, se for à base de álcool, ele ajuda a aumentar a descamação da mucosa intraoral. E isso, então, agora a gente volta no que é a principal causa de halitose, que é o acúmulo de células epiteliais da descamação da mucosa intraoral sobre a superfície da língua. Essa descamação, ela normalmente para em cima da língua, formando esse biofilme que eu falei que chama saburra. Mas a nossa salivação, ela vai removendo esse biofilme, essa saburra. Então, quem tem baixa salivação tem uma capacidade diminuída de remover esse biofilme que tem sobre a língua. E tem gente que ainda masca um chicletinho para ver se dá uma amenizada. Então, nós vamos chegar lá. Vai, fala do chicletinho. O chicletinho sem açúcar, ele é favorável, porque ele estimula a salivação, né? Ele é um estímulo mecânico para a salivação, sem açúcar, tá? Sem açúcar. Então, é positivo ou é negativo? É positivo, é positivo. Mas não provoca um suco gástrico aí do que não recebe o alimento? Na verdade, assim, tem que ser um uso... não vai ficar mascando chiclete o dia inteiro. E todo dia? E todo dia, mas assim, normalmente, quando a salivação está baixa, a gente pode lançar mão de goma de mascar para estimular a salivação. Porque essa baixa salivação que leva à formação da saburra, do biofilme sobre a língua, pode ser diminuída através do estímulo da salivação, para fazer com que você salive mais e remova mais esse biofilme de cima da língua. Eu tinha um colega de trabalho, ele falava, quando tinha alguém mastigando um chiclete, mascando chiclete no evento, ele falava ali, ó, tá bafudo, não escova os dentes hoje. E aí eu fiquei com essa sensação que talvez o chiclete tenha de piorar. Não, ele tem um efeito positivo para isso. Eu sei que ficar mascando chiclete em público assim, hoje parece que a pessoa não se cuidou e tá ali no socorro. Às vezes acontece, quem não acontece, né? Mas assim, de uma maneira geral, existem outros problemas, né? Quem tem disfunção temporomandibular tem que tomar cuidado com o uso excessivo de goma de mascar, né? Pode levar a algum dano. Mas, enfim, de maneira geral, o chiclete, a goma de mascar sem açúcar é favorável. Então, outras coisas que podem favorecer o estímulo da salivação são essas coisas que, na maioria das vezes, vão produzir um efeito positivo na melhora da halitose. Né? E a cárie? Porque tem aquele mau hálito, a halitose, que é devido à cárie, porque tem aquela cárie ali que você pode usar um enxaguante bucal, você pode pôr que boa na boca que o trem não sara. Bom, a cárie são cavidades, né, que são formadas nos dentes e ali está ocorrendo produção de gases que provocam um mau hálito, né, porque não tem como a pessoa higienizar bem dentro de uma cavidade totalmente irregular, né. Então, essas visitas ao dentista, elas são importantes. Na maioria das vezes que a gente percebe problemas dentários relacionados à litose, na maioria das vezes ou é periodontite ou são próteses desadaptadas. Ou, no caso da periodontite, mais higienização até das próteses, né? Muitas vezes até a prótese é bem adaptada, mas a pessoa não faz uma boa higienização.
Não passa o fio dental. Não usa fio dental, A não escova de usa dente. pouca escova de dente, não, às vezes Escova não. a língua, o céu da boca, a bochecha. Exatamente. Então, assim, a gente pode pensar, basicamente, que de causas, a gente ouve falar sobre problemas do estômago, né? O refluxo gastroesofágico, ele é um fator para geração de halitose. Mas, Mas se a quando gente... chega nesse estágio já está bem avançado. Muito avançado. Só que, assim, a gente tem que pensar que hoje a maioria absoluta, quase que 85% dos casos de halitose são devido à baixa salivação. E o que é a baixa salivação? Mais escovação? Não, é o que às vezes, como eu Vários citei como causa, fatores. vários fatores, é o que eu estava Falta de citando aqui. água, alimentação. Baixa ingestão de água, alguns medicamentos, por exemplo, benzodiazepínicos, antidepressivos levam à diminuição da salivação, né, estimulantes do sono. Então, Hoje as pessoas usam demais. a própria alimentação também. Quando As a coisas que deixam a pessoa... boca seca. Isso, às vezes uma alimentação que não estimula nem mecanicamente, nem pelo gosto, né? Diminui a salivação, a pessoa se acostuma a ficar com baixa salivação e não percebe, né? Então, uma maneira da gente controlar, melhorar a litose é estimulando a salivação. Para isso, existem várias maneiras, né? Mas eu estou me adiantando um pouco, voltando um pouco. Para se fazer, para se controlar a litose, primeiro precisa se fazer um diagnóstico. E como é feito esse diagnóstico? Bom, primeiro é um exame clínico intraoral e um exame extraoral, né? O dentista vai avaliar vários critérios, né, a serem observados e, na sequência, avaliar o hálito da pessoa. É bem assim mesmo, desse jeito. E aquela, como é que avalia o hálito da pessoa? Sentindo o hálito, infelizmente. É desse jeito. Haja Então, nariz. haja nariz. Então é assim: exame clínico intraoral, avaliação do hálito, avaliação da saburra dentro do exame clínico intraoral, anamnese, porque a anamnese vai perguntar se está fazendo uso de alguma medicação, se fuma, se faz ingestão de muita bebida alcoólica, enfim, né? Os hábitos da pessoa, os hábitos alimentares. Pode ser feito também uma cialometria, que é o quê? A medida da quantidade, do volume da salivação, né? Então, isso para se formar um quadro, para se definir qual a causa da halitose. Se a causa estiver relacionada com a baixa salivação e com a formação de saburra, e a formação de saburra existe em 5 graus, e dentro desses 5 graus, a gente determina a conduta terapêutica para melhora da halitose. Mas, basicamente, uma dica que eu dou para a pessoa que acha, ou sabe que tem, ou pelo menos acha que tem, é sempre fazer a higiene da superfície da língua, para remoção da saburra. Aquele raspador de língua? O raspador de língua. Ele é o mais eficiente. Se ele for combinado a raspagem com a escovação, ele ainda fica um pouquinho mais eficiente. E tem gente que, inclusive, calcifica a placa. Sim, sobre os dentes pode haver calcificação, que é o tártaro, né? Por que dá isso? Que é a período, uma higienização. Quando você não remove todos os resíduos alimentares da boca, parte desse resíduo fica aderido à superfície do dente. Então, até chegar nisso, Ave Maria. Sim, demora, é um tempo bom. É muito tempo de e aí falta de higiene. Vai formando depósitos duros, né? Calcificados, que são os chamados, que é o que a gente conhece popularmente como tártaro, né? E o tártaro, ele está associado à periodontite, que eu falei no começo, né? Que leva à inflamação dos tecidos
ao redor do dente, da gengiva, né? Que pode levar a sangramento dentro da boca e que leva à litose, né? Então, a outra grande fatia da litose está relacionada à periodontite. E também tem, por exemplo, quem tem diabetes. Diabetes também, por quê? E como que essas pessoas fazem? Por exemplo, quem toma medicação, quem tem diabetes, quem tem algum problema de saúde que ocasiona a litose, sem ser a má escovação, a higienização e a Sim, cárie. sim. Quando a pessoa tem problemas de saúde, o que ela faz? Porque também deve ser muito desconfortável, porque algumas pessoas podem até não saber, mas outras devem sentir, devem ficar constrangidas com o seu problema. No caso da diabetes especificamente, há um aumento da concentração de açúcar na saliva. E isso leva a um aumento, uma proliferação bacteriana. Apesar de que as bactérias que se desenvolvem na boca, com um aumento da quantidade de açúcar na boca, não gera uma halitose tão forte quanto a da pura descamação da boca, tá? Porque a descamação da boca leva à formação de restos necróticos, que é outro tipo de bactéria. Mais especificamente falando da diabetes, o controle tem que ser da diabetes. Mas eu falo assim, não só da diabetes, mas essas outras causas, por exemplo, quem toma medicação. Aí, fazer o quê? No caso de pacientes que fazem uso de medicação que abaixam a salivação, a gente tem como estimular a salivação, quando não é possível se controlar, se trocar a medicação, né? Porque chega um ponto da litose que a pessoa mesmo já pensa se está valendo a pena tomar a medicação por conta daquilo que está causando um dano pessoal grande, né? Então, ou se troca a medicação, vê uma outra medicação, ou muda a dosagem, enfim, posologia, alguma maneira de controlar. Tem alguma medicação para estimular a litose? Tem, não, para estimular a salivação. Desculpa, a salivação. Existe sim, então, nós vamos chegar lá. Então, uma das maneiras de controlar a litose é aumentando a salivação, tá? E sempre fazendo a higienização bucal do dorso da língua, da superfície da língua. Isso é importantíssimo, tá? Esse é básico, fazer a higienização bucal do dorso da língua. Com raspador de língua, ou também os dois juntos, ou só um, com a escova também. Mas não adianta ser na pontinha da língua, não. São lá nos 2/3 posteriores. Aliás, isso gente, inclusive... ele tá falando bonito assim, mas tem que enfiar assim, ó, lá no fim da língua, quase dentro da garganta, sabe? É uma limitação para algumas pessoas, tá? É uma limitação, tem gente que não consegue, né? Então, voltando no assunto do controle da estimulação, quando a gente percebe que a pessoa precisa de um aumento da salivação, a gente tem algumas maneiras. Por exemplo, maneira mecânica de estimular é a goma de mascar. O chiclete, você pode fazer um teste, abrir um chicletinho e pôr na boca. Na hora que você põe, a sua salivação aumenta, é perceptível. Não tem, e morder o meio da língua. Saliva mais. A gente morde assim, ó, quase lá no fim, gente. Porque basicamente nós temos... as técnicas que a gente aprende na estrada da vida. A gente tem basicamente dois conjuntos de glândulas salivares, que são as duas parótidas e as duas glândulas sublinguais. Tá? São as principais produtoras de saliva na nossa boca. Existem outras glândulas menores, mas essas são as principais. Então, nós temos também métodos farmacológicos para estimular a salivação. Ah, sim. Que aí, no caso, já é um pouquinho mais complicado, porque nós temos duas classes de medicamentos que estimulam, né? Pilocarpina, que pode ter alguns efeitos adversos também para algumas pessoas. E também temos o betanol, né? Que tem um outro efeito sobre o sistema urinário e sistema excretor também. Então, qual que é o efeito? Fiquei curiosa. A pilocarpina é um estimulante do sistema nervoso parasimpático.
Ou seja, a pessoa às vezes tem alguns outros efeitos que são esses relacionados ao estímulo do sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, às vezes uma bradicardia. Vixe. Então já é um tratamento que a gente lança a mão quando Tá em existe uma último caso. existe uma indicação precisa para ele, tá? Hoje também é muito usado a estimulação por laser. Laser de baixa potência. Então, os lasers de baixa potência podem estimular a formação, a produção de saliva. Existem também as formas gustatórias que a gente chama, né? Que fala a respeito de alimentos que a gente pode ingerir ou mastigar, que são alimentos que basicamente contêm ácido ascórbico, ácido cítrico e ácido maleico, que fazem com que estimule a salivação. É muito conhecido aqueles chicletezinhos sem açúcar, que são doces, mas ao mesmo tempo são ácidos. Não sei se você já experimentou algum. Aquele que quando você põe na boca chega até a doer, as parótidas. Já. Chega, só de lembrar, dá uma aguada aqui na boca. Isso, dá até uma dorzinha uma salivada aqui. Isso, então, aquele tipo de goma de mascar também associa a forma mecânica e a gustatória. Todos os alimentos que têm ácido ascórbico, cítrico e maleico, eles estimulam a salivação. Gente, mas não vai ficar pensando que só mascar chiclete resolve não, tá? Exatamente. Uma excelente escovação, passar o fio dental. Hidratação, água, toma sua água aí, ó. Vou aproveitar. Copinho do podcast. Que faz bem. Então, E essa medicação, então, você só toma em último caso? É para casos em que Muito haja grave. indicação para isso. Não necessariamente muito graves, mas que haja indicação para isso, né? Depende do grau de formação de saburra, depende de outros aspectos também de uso de medicamentoso, entendeu? Não é uma coisa assim, eu tô com baixa salivação. Não, primeira opção. Tá usando medicação... Aumenta também a higienização, a Olha, hidratação. O que é que eu falo basicamente para as pessoas, para os pacientes de maneira geral? Aqueles que a gente não vê nenhum motivo, nenhuma causa muito clara. Primeiro, hidratação. Aliás, primeiro, higiene da superfície da língua. Não tem uma causa assim, que ninguém fica com halitose do nada. Não. Sempre tem um motivo. Sim, higienização da superfície da língua, hidratação e os cuidados com a alimentação. Muitas pessoas que fazem pouco uso desses alimentos ácidos aqui, as glândulas se acostumam a produzir pouca saliva. Então, esse é um problema. Né? Uso de álcool também, tem paciente que relata, né? Doutor, eu bebo quase todo dia, então não dá para manter uma e outra coisa, né? Ou você diminui o uso de álcool ou você não vai conseguir ter um hálito adequado. Mas às vezes a pessoa consome, pelo menos se ela beber água, hidratar, ameniza. Sim, ameniza. A questão é que o álcool leva a uma descamação da mucosa intraoral, né? Então essa é uma das causas da halitose, um excesso de descamação. Né? Eu sempre digo assim que nesse cuidado de halitose não é uma coisa só especificamente que vai ter resultado, é um conjunto de coisas. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, não deixar espaços muito grandes sem se alimentar. Né? Esses espaços muito grandes sem se alimentar levam a uma cetose, que é basicamente assim, o organismo começa a tirar energia de outras fontes e aí a salivação diminui, né? E esse tipo de situação precisa ser evitada se alimentando em faixas de tempo menores. Se você fica 4, 5, 6 horas sem se alimentar,
com certeza você vai ficar com halitose. Dá uma halitose, mas não é aquela coisa de você cair duro, né? Mas tem gente que tem aquilo ali crônico. Eu... Como que não sente? Me explica. Então, a pessoa se acostuma, né? Alguém precisa falar para ela. A pessoa se acostuma, é comum, né? Sobre a gente tinha falado também o gotejamento nasal posterior. Essa parte quem vai tratar é o otorrino, tá? Essa parte aí, quando o dentista Isso aí, quem diagnostica... tem problema, tipo renite, sinusite, essas coisas assim? Então, é uma hipersecreção do trato nasal, né? Que resulta em uma formação aumentada de secreção. E essa secreção que desce pelas vias aéreas posteriores acaba parando sobre a superfície da língua e contribuindo para essa formação de gases que geram a halitose. É uma coisa interessante de comentar, que você não perguntou, e que eu acho que é assim, muito interessante, é a litose matinal. Sim. Por que as pessoas têm a litose matinal? Depois do que eu falei aqui, fica fácil de entender. Porque quando você dorme, seu metabolismo diminui bastante. E a sua produção de saliva, ela também diminui. E a sua descamação bucal, ela deixa de ser deglutida. Então, ela acumula sobre o dorso da língua. Mas aquele você escovou, resolveu. Mas essa das opções de tratamento. Simplesmente melhorar a escovação do dorso da língua. Tem muitas pessoas que simplesmente não escovam o dorso da língua. Que é algo... É algo simples. Algo simples. E assim, mas olha, gente, esse é um assunto aqui que às vezes a gente não fala sobre essas coisas, mas às vezes tem uma pessoa perto de você que está com esse problema, às vezes ela tem um problema de saúde muito sério, muito agravado e tá achando que é outra coisa. Quando a pessoa tá com dieta, às vezes é normal, é natural, porque como o doutor explicou, a boca fica mais seca, com menos saliva. Então é mais natural. Agora, aquela halitose crônica é porque a pessoa tá precisando realmente de ir num profissional e se cuidar. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Porque, gente, eu chego lá no doutor Marcelo e falo assim... É necessário. Quem gosta de ir ao dentista, né? Não é uma coisa que fala assim, você vai ao cabeleireiro, mais tranquilo. Agora ao dentista, você não... Até ao médico, as pessoas vão mais tranquilas, mas o dentista, mas é algo necessário, né? Algo que... A filosofia do dentista é ruim com ele, pior sem ele, né? Com certeza. Eu que o diga. Eu que o diga. Mas é assim. Então, só para concluir, a estimulação da salivação, basicamente, e o controle desses outros fatores bucais, nasais, até de estômago, que é muito mais raro, envolve um diagnóstico, né? E é importante procurar o seu dentista e pedir para ele orientação, né? Sobre como higienizar a boca, sobre como melhorar a litose de uma maneira geral. Isso, a maioria das pessoas que tem a litose são por motivos de simples resolução. Então é isso. É isso. Questão de se amar, de se cuidar e de ter a coragem de falar. E como é que faz para falar? Agora vamos entrar na parte da psicologia. Como é que faz para falar para a pessoa que está próxima assim? É difícil, quem ama, né? cuida, né? Quando é da família, assim, se convive... Você me falou uma vez que tinha um site, alguma coisa? Eu não sei se esse serviço ainda está ativo, tá? Existe a Associação Brasileira de Halitose. Antigamente havia um serviço que você ligava para eles, passava um e-mail e dava o telefone e o nome da pessoa e eles entravam em contato para pedir para ela procurar tratamento. Eu não sei se esse serviço ainda está ativo. Da última vez que eu vi, não estava mais, né? Porque realmente é muito constrangedor. Mas... É muito constrangedor. É um assunto que
às vezes a pessoa pode ficar até chateada de ouvir aquilo, né? É, Mas com certeza, ofendida. no consultório odontológico é o lugar adequado para se tratar desse assunto, né? É o lugar adequado. Então, gente, vai ao consultório. Esses dias eu fui, inclusive, indicar, me perguntaram quem que era meu dentista, né? Uma amiga minha, que ela é do município vizinho. Aí eu fui passar o Instagram. Eu falei, cadê o Instagram? A pessoa ela tem tanto paciente que ela não preocupa nem com o Instagram. Ah, Eu é? falei, não olha o Instagram e não olha pra mim, não, que eu não sou Não, uma paciente das mió, não. eu fico devendo com o Instagram mesmo. Eu sou meio, assim, É porque, desligado. não é desligado, não, é porque tem paciente demais, gente, aí não tem nem tempo Não, de atender mas os que tem. Eu fico brigando com a secretária dele para arrumar um encaixe ali e tal, aí eu passo mensagem, aí sai o horário. mas eu deveria ser mais atento com isso. Nada, nada, você é um grande profissional, isso aí é Proforme. O seu serviço nesses 25 anos aí de Tocantins já depõe sobre o seu trabalho. Pois Você é é. bem conhecido aqui. E, você tocou no assunto. Eu sou meio desligado com isso, mas sabe o que que acontece? Às vezes as pessoas também postam muito um serviço de excelência que não existe, né? Porque nem tudo que está nas redes é fato, é real, Não, né? isso acontece, né? Às vezes os colegas, às vezes postam casos selecionados, né? Isso. Não significa que todo caso vai ser concluído daquele jeito. E eu também não acho ruim com os colegas que postam isso, né? É, Eu acho que a pessoa que vê, ela tem que ter uma ponderação de que nem sempre aquilo vai ser o que vai acontecer com ela. inclusive nós conversamos no seu consultório sobre isso, gente. Ele vai trabalhar, ele entende tudo. Sobre as lentes de contato que estão usando muito, né? Tem gente que coloca a lente de contato e fica com a litose assim violenta. Então, Eu até te comentei isso. Eu falei, gente, como é que é isso? É todo mundo? Você falou, não. Aí não. explica aí. O que acontece é o seguinte, as lentes de contato, elas são encaixadas sobre o dente que é preparado. Dependendo da qualidade do trabalho e dependendo também da higienização do paciente, isso pode levar a uma gengivite ou uma periodontite. Tá? Então, se a pessoa não cuida ou se teve um serviço de baixa qualidade realizado na boca, isso vai Que gerar tem litose. muito aí no mercado. Muito. Inclusive, essa questão das redes, às vezes a pessoa faz uma propaganda ali, às vezes ela não tem nem o know-how para estar fazendo aquele serviço, a qualificação. A gente fala que ser bom no Instagram é uma coisa, né? Ser bom no consultório é outra, são coisas distintas, né? Que inclusive já encontrei gente corrigindo coisa lá de outros profissionais. Não quero falar nada, não, gente. Não, mas acho que isso é natural. Acontece muito, cai muito no seu colo isso, né? Acontece, eu acho que é natural, assim, eu não critico, é muito feio da minha parte falar mal, Não, né? eu sei, mas existe. Existe sim, com certeza. Não é falar mal, não, é falar a realidade. É. Porque tem muita gente que faz um procedimento desse e passa a ter problemas. Então, quando a pessoa nos procura por esse motivo, aí a gente fala bem claro, né? Ou se ela procura para fazer revisão, esse tipo de coisa, é lógico que se a gente vê um problema, a gente tem que alertar o paciente. Se ele vai tratar ou não, é uma decisão dele, né? Mas a gente alerta porque está acontecendo. Porque uma infiltração, por exemplo, ela pode trazer graves consequências. Sim, uma prótese Gente, desadaptada... uma pessoa morre por causa de um dente. Sim, uma prótese desadaptada que leva a uma gengivite, uma prótese com excesso, uma faceta, uma lente de contato com excesso que leva a uma gengivite, ela leva uma litose. Isso é uma situação desagradável para a pessoa. Né? Então, quando ela vai no consultório procurando revisão, esse tipo de coisa, ou especificamente para tratar desse assunto, seja lente de contato, seja litose, a gente vai explicar para ela por que está acontecendo. Mas, Tem que repito, falar a verdade. a maioria das pessoas não sabe que tem a litose. Quem tem a litose, na maioria das vezes, não sabe que tem. Então, qual que é o conselho? Vá ao seu dentista, pergunte se você tem halitose, se ele acha que você tem halitose, se você tem alguma prótese desadaptada, o que poderia fazer na questão de higienização para melhorar a litose, quais são os conselhos desses que eu dei aqui para melhorar a litose, entendeu?
Isso é muito importante. É isso aí. Quero te agradecer. Foi muito bom estar aqui. Dessa vez eu pude conversar, que da outra vez eu fico balbuciando. Mas assim, eu admiro o seu trabalho, senão nem seria sua paciente. Eu tenho tantos amigos da área, amigos assim maravilhosos, que são bons profissionais. Mas aí você que tem me acudido lá no consultório, te agradeço e muito obrigada pela disponibilidade de dividir seus conhecimentos aqui conosco. E eu que agradeço a oportunidade, Luana. Sempre que possível, estarei aqui. E aí daqui uns dias eu vou chamar o doutor Rodrigo. Tá bom. Tá fazendo um doutorado e aí tá com a agenda Tá também corridíssimo. corrida, né? Mas é isso, gente. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Espero que vocês tenham gostado. E vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da higiene bucal. Até a próxima. Beijo grande!